A Bíblia é a mãe de todas as heresias do cristianismo. E eu sei que deve ter gente arrepiado com essa minha fala neste momento. Mas pare um pouquinho e pensa. Então, preste atenção. Existem vários segmentos do cristianismo. Vários, diversos segmentos. Ok? Então, a primeira coisa, nós temos que entender o que é uma doutrina. Todas as religiões têm o seu conjunto de regras, de dogmas, de crenças, de fé. Todas as religiões. Então, quando surge uma religião com uma crença diferente, um dogma diferente, uma doutrina diferente, aquilo se torna uma heresia. Então, vamos lá. Pega o cristianismo, ok? Então, para aqueles que foram assim, o batismo nas águas tem que ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles creem, essa é a regra, essa é a doutrina, esse é o dogma. E alguém diz assim, não, o batismo tem que ser só em nome de Jesus, ok? Outro exemplo que eu vou te dar, existe a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Outros vão dizer, não existe Trindade, Deus é um só. Às vezes ele se manifesta como Pai, às vezes como Filho e às vezes como Espírito Santo. Para esse que crê que o batismo nas águas tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquele que diz que o batismo tem que ser só em nome de Jesus, para esse aqui está falando uma heresia. E para este aqui, o de cá que está falando heresia. Entende? Para aquele que diz que existe Trindade, aquele que fala que não existe Trindade, ele está sendo herege. E para aquele que fala que não existe Trindade, ele vai dizer que aquele que crê na Trindade está sendo um herege. Então, querido, dentro do cristianismo, se você perguntar a esses, como que você me fala ou me prova que o batismo nas águas tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ele vai te provar com textos bíblicos. E se você pedir o outro, me prova que o batismo tem que ser só em nome de Jesus, ele também vai te dar textos bíblicos. Se você pedir, me prova, entende? Ele não vai encontrar textos para provar a Trindade, mas ele vai tentar, dentro da Bíblia, mostrar vários textos que apontam para uma Trindade. E se você perguntar para o outro que não crê na Trindade também, então, meu querido, todas as heresias do cristianismo são tiradas de dentro da Bíblia. Todas as doutrinas, seja qualquer segmento, todos os dogmas, todas as crenças, todos os rituais são tirados de dentro da Bíblia. Ok? Então, mais uma vez eu te digo, todas as heresias do cristianismo são tiradas de dentro da Bíblia. Não existe nenhuma heresia do cristianismo que não tenha saído da Bíblia, ou de alguma interpretação de algum texto da Bíblia, mas a origem é a Bíblia. E tem gente que diz assim, eu sigo essa igreja porque lá o pastor prega a Bíblia, ele abre a Bíblia e ele lê a Bíblia e ele prega. A minha igreja fala a palavra de Deus, mas na igreja do outro que prega exatamente o contrário dessa que fala assim, a minha é que é de Deus, porque no minha o pastor prega a Bíblia de verdade. E todos os estudos bíblicos, todas as pregações, se abre a Bíblia, se lê a Bíblia e a partir dela começa a explicar. Como saber qual é o certo? Eu já disse para vocês, existem 40 regras de interpretação da Bíblia. 40 regras. Se você pegar 7 dessas principais, você vai ter a mente aberta. Jesus é a principal chave hermenêutica. Não interessa se foi Paulo, Pedro, Isaías, Jeremias que falou. Se não bate com o ensinamento de Jesus, deixa de lado. Segundo, contexto. Leia o texto e leia os contextos. Tudo que a Bíblia fala antes, tudo que a Bíblia fala depois. 3, a língua original. Se você lê no hebraico e no aramaico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, você vai ver que um monte de heresias são ensinadas dentro das igrejas. 4º lugar, olha a cultura e o costume da época. Muitas vezes se faz doutrina, ok? Se ensina, mas não observa a cultura e o costume da época. Olhe a lei da época. O que a lei da época falava?
o que a lei dizia a respeito do assunto. Sexto lugar, olhe a história. Às vezes estão ensinando para você e a história vai mostrar que é completamente diferente, ok? Nada do que estão ensinando aí, ok? Tem a ver. Então, historicamente se prova que não tem absolutamente nada. E sétimo lugar, observa quem escreveu, para quem escreveu, por que escreveu, o que estava acontecendo quando foi escrito, entende? Qual era o objetivo de quem escreveu? Quase que 70% a 80% da Bíblia foi escrito para algo que estava acontecendo na época e fazem doutrinas para os dias de hoje. Eu vou dar uma para você que tem muitas igrejas que ainda faz. Mulher não pode cortar cabelo, porque é pecado cortar cabelo. Não pode usar calça. Esses dois textos foram escritos por causa de coisas que aconteciam na época. Não é doutrina para o dia de hoje, entende? Mas ainda faltam mais 33 regras de interpretação. Com essas 7, você vai entender o evangelho verdadeiro.